E aí galera, eu tô aqui para mais um vídeo. Na semana passada foi a Semana da Mulher e muita gente da imprensa acabou me procurando porque eles queriam que eu falasse um pouquinho sobre essa relação que as mulheres têm com a política, né, que é um tema ainda pouco falado na imprensa e eu acho que o pessoal está começando a descobrir isso agora. Então, como são muitas questões que eu gostaria de falar, muitas reflexões, muitas experiências, né, que eu passo diariamente, resolvi fazer um quadro que vai se chamar Mulheres na Política. Então aqui no canal, de vez em quando eu quiser abordar um tema sobre isso, eu vou recorrer a esse quadro Mulheres na Política. O tema de hoje é sobre uma questão que eu tenho vivido nos últimos tempos e que eu queria compartilhar com vocês, que é essa necessidade que você tem de ser dura, de ser insensível, de ser até de alguma forma mecânica na política. E como isso afeta especialmente as mulheres. Para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando, eu vou contar uma experiência que eu passei recentemente. Eu estava numa reunião do meu partido, numa reunião com pessoas que eu gosto muito, né, com pessoas que eu me dou muito bem, então era um território amigo. E nessa reunião a gente estava discutindo uma coisa muito importante e eu acabei colocando expectativas demais em algumas questões e quando eu vi que aquelas expectativas foram destruídas, eu acabei chorando. Foi uma coisa que aconteceu sem eu conseguir controlar, né? A hora que eu fui fazer uma fala, eu acabei chorando. E aí eu vou chorar de novo. Ai, eu não posso, cara. Esse peixe no meu... Então, depois dessa experiência minha, eu comecei a pensar como esse fato, né, de você ter que ser dura mesmo, de você ter que ser até insensível na política, ela afeta mais as mulheres do que os homens. E não porque as mulheres sejam mais frágeis, na verdade a gente não é mais frágil, a gente sabe disso. Mas é porque se exige das mulheres que elas sejam muito mais firmes, muito mais rígidas até do que os homens. E por que como é que a gente se explica isso? Como é que a gente explica esse fato? Bom, eu acho que tem uma explicação sociológica. Porque historicamente se construiu uma ideia de que os espaços públicos são espaços racionais, são espaços neutros e objetivos, e que os homens, portanto, seriam mais apropriados para ocupar esses espaços. As mulheres, em contrapartida, porque teoricamente seriam seres instáveis e emocionais, não teriam tanta propriedade para ocupar esses espaços. Mas veja, essa diferença entre homens e mulheres não é algo natural. Quer dizer, a gente sabe, existe tanto mulheres duras, mulheres com posições mais firmes, quanto homens assim. Isso não é algo biológico, não é algo que se explica pelo gênero. Na verdade, isso foi construído. O que acontece é que por conta dessa construção de uma natureza feminina, que seria mais frágil e mais sensível, se exige que as mulheres sejam ainda mais firmes em espaços de poder do que os homens, quase como uma forma de compensar. E nós mesmos nos cobramos disso, é algo inconsciente. Quando eu chorei naquela reunião, a primeira sensação que eu tive é de culpa, porque eu estava num espaço em que eu não deveria fazer isso. Mas depois eu me perguntei, por que a gente tem que esconder os nossos sentimentos na política? A quem interessa que a política seja um espaço frio, seja um espaço distante, seja um espaço em que as pessoas mais parecem personagens do que pessoas reais? Não interessa às mulheres, não interessa à juventude e com certeza não interessa aos trabalhadores que não se importam com esse tipo de política. Isso interessa somente àquelas pessoas que querem nos manter afastados de lá. Então eu penso que está mais do que na hora da gente humanizar a política. O que você acha disso? Eu dei-lhe a flor de minha vida. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você gostou dos outros vídeos, por favor, se inscreva no canal para acompanhar o que a gente está postando. Se você tiver dúvidas sobre política, sobre cultura, sobre temas que sejam importantes para você, ou se quiser dividir também experiências, mulherada que está aí envolvida com a política, compartilha aqui, vamos trocar umas ideias. Eu quero conhecer vocês.